Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao lar dos brasileiros de todos os estados, para mostrar o que é o poder público e privado por dentro e por fora. Nossa preocupação sempre é que o nosso telespectador, acostumado a ler notícias de jornais, às vezes vê de uma forma superficial, sem conhecer as pessoas que detêm o poder. E no nosso programa nós conversamos com aqueles que exercem o poder, o público, o privado, sindical, de classe, da imprensa, a fim que tenha o telespectador uma noção exata do seu perfil, da sua maneira de ser, da sua maneira de pensar. Hoje eu tenho como convidada especial uma queridíssima amiga, uma bela advogada, uma extraordinária professora, e que tem o mérito, ostentará na história da instituição, mais antiga instituição de classe no estado de São Paulo, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo, ainda quando São Paulo não era estado, mas era província, que é Maria Odete Duque Bertazzi. Foi a primeira mulher, depois de 132 anos de existência do Instituto dos Advogados de São Paulo, que exerceu a presidência da Casa. E exerceu de uma forma tão extraordinária que a sua sucessora também foi uma mulher, a professora Ivete Senise. Hoje nós vamos falar com Maria Odete, não só sobre a sua advocacia, sobre o seu passado na direção do Instituto, mas fundamentalmente num livro que acaba de coordenar, que me parece de uma grande relevância para aqueles que militam no denominado contencioso administrativo do Fisco Paulista, que é o Tribunal de Impostos e Taxas. Sobre o lançamento desse livro, 2 ou 3 semanas atrás, é que nós conversaremos hoje, e Maria Odete falará um pouco sobre sua carreira, sobre o que levou a organizar isso, que era uma lacuna no estudo de direito e no próprio exercício profissional junto ao Tribunal de Impostos e Taxas. Minha querida Maria Odete, vamos já conversar sobre o livro. Vamos sim. Já que você está com o livro aí, vai mostrar ao telespectador e o que levou, não só pela lacuna, mas uma preocupação de orientar advogados que trabalham nesse campo, não é? Pois não. Eu inicialmente quero agradecer o convite que recebi, vim aqui. Não é a primeira vez que gravamos, né? Já no passado, e da nossa amizade aí de tantos anos, já estive aqui, então me senti extremamente honrada com o convite. E falando especificamente do livro, de fato, lançamos recentemente, o livro se chama Princípios Gerais de Direito Aplicados ao Contencioso Fiscal Paulista. Tanto o Dr. Jandir Daleluca, que é o meu sócio e juiz do TIT, que foi o idealizador desse projeto, né? Porque exatamente a vivência dele junto ao Tribunal de Impostos e Taxas mostrou a necessidade, um campo aberto para a discussão da temática sobre os princípios gerais no âmbito do processo tributário estadual. Então, a partir dessa iniciativa dele, não é, de verificar, então, essa necessidade de aprofundamento da conjunção de princípios ao processo legislativo, é que surgiu a ideia. Conversamos imediatamente com a Alex Editora, na pessoa do presidente, do Caio, que entendeu realmente que a temática era de extrema atualidade, de interesse, né, dos seus leitores. E a partir daí reunimos 16 coautores, cada um com o seu respectivo capítulo, contribuindo então com o estudo dessa temática e desenvolvendo conceitos a respeito dos princípios da causa madura, da dialeticidade, do efeito devolutivo, do ônus da prova, da razoabilidade, consunção, duplo grau de jurisdição, inteligência artificial, preclusão e verdade material. Nós também tivemos a imensa alegria de poder contar com o seu prefácio, não é? E quero deixar aqui os nossos agradecimentos, e não apenas o prefácio, né, que engrandeceu
de uma maneira extraordinária o trabalho, mas especialmente pela sua presença no lançamento do livro, a sua palestra, que foi muito bem recebida e deixou a todos nós muito orgulhosos, né, dessa parceria que acabou se realizando. E contamos com participantes não apenas na classe advocatícia, né, com professores universitários, mas também com os juízes do TIT, do CARF, do Conselho Municipal de Tributos. Então, tivemos aqui processualistas que deram a sua contribuição, né? E também, naturalmente, os colegas da área tributária. Então, é com muito prazer que eu passo às suas mãos esse exemplar. Muito obrigado. O livro, realmente, para preparar o prefácio, lendo os diversos estudos, é um livro extremamente importante para a realidade paulista. Hoje, São Paulo representa 40% do PIB nacional. Indiscutivelmente, em questões, principalmente ICMS, é o tribunal que tem os maiores desafios para interpretar. Até porque, por ser um imposto de vocação nacional, mas dado a cada estado, nós temos diversos aspectos que representam esses conflitos entre legislações estaduais, a denominada guerra fiscal, que deve explodir a todo momento no TIT, e por essa razão a escolha de alguns temas concretos, extremamente importante, o ônus da prova, o problema da razoabilidade, que são problemas que muitas vezes são mal colocados no contencioso administrativo, a própria inteligência artificial, os problemas que tem gerado ultimamente, leva o conceito de verdade material, se ela deve ou não prevalecer sobre presunções colocadas muitas vezes na legislação tributária, tudo isso foi enfrentado com muita pertinência. E, de tal maneira, Maria Odete, que é um livro que, ao meu ver, para todos que militam na direito tributário, e principalmente no campo dos tributos estaduais, de extrema relevância. Mas eu gostaria, Maria Odete, aproveitar a sua presença para falar um pouco sobre alguns problemas que nós temos sentido na classe. Você foi presidente do Instituto dos Advogados, já enfrentou esses problemas quando presidente do Instituto, mas hoje de saber os limites de atuação, primeiro do Poder Judiciário e segundo do próprio contencioso administrativo, quando muitas vezes, em alguns lugares, deixa de ser um tribunal de segunda instância, mas apenas um órgão homologatório da administração pública. Como você vê essa possibilidade de fazer com que o contencioso administrativo, principalmente quando há o duplo grau de jurisdição, como, por exemplo, nos estados, para que não se transforme num órgão homologatório. Por exemplo, eu compreendo os problemas que houve no CARF no passado, mas o voto de um presidente sempre ser o voto de Minerva e o presidente ser, nas câmaras, necessariamente um elemento da Receita, tem levado muitas vezes ao desconforto de, nos casos de empate, que deveria prevalecer o princípio de que, na dúvida, pelo artigo 112, deveria ser o cidadão, os contribuintes, o sujeito passivo a ser beneficiado, é a fazenda a ser beneficiada. Como você vê esses conflitos que estamos vivendo hoje, Maria Odete? Bom, até referindo ao próprio prefácio, né, que o senhor lançou, em que diz que nós temos um Código Tributário Nacional que muitas vezes desencadeia não um amplo processo para apuração do fato jurídico do tributo, mas muitas vezes apenas um procedimento de revisão do lançamento, não é? E penso que esse estudo que foi realizado, ele permite essa análise, esse confronto de princípios consagrados com uma legislação
no âmbito tributário estadual, que ela por si só remete muitas vezes, nas hipóteses de lacunas, né, do próprio texto, remete a essa possibilidade de utilização de princípios gerais do direito, analogia e assim por diante. Dentre os vários temas que foram aqui abordados, me parece que os que mais se relacionam com a preocupação que o senhor externou dizem respeito à questão exatamente da possibilidade de ampla defesa, não é? Até porque o adjetivo ampla defesa não veio pelo legislador por acaso. Então, todo esse conceito que permite que o contribuinte possa efetivamente se defender e tenha também um segundo grau de jurisdição, tenha acesso ao segundo grau de jurisdição e tenha um equilíbrio na produção do ônus da produção da prova, para que o contribuinte não seja indevidamente onerado, né, com a produção de provas negativas, né, tudo isso realmente são aspectos que merecem uma ampla reflexão para que o processo tributário estadual alcance o seu objetivo, não é? Que é proporcionar uma justiça efetiva ao contribuinte naquela equação Estado e contribuinte que foi lançada, então, naquele determinado processo. Eudete, é exatamente isso que eu queria o telespectador ouvisse, que, aliás, a minha posição, você sabe disso, e me alegra ver essa consonância, essa convergência de posições. Nós vamos agora aos nossos comerciais, e depois vamos continuar falando sobre isso e sobre sua carreira, Maria Eudete. Muito obrigada.